Nós temos na noite de hoje a alegria de recebermos o Roberto Basílio, ele que vem do Centro Espírita Bezerra de Menezes e nos traz o tema reencarnação. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, para a reflexão da noite. Nós não vamos falar nada de diferente ou de novo. Talvez alguns apontamentos que nós vamos fazer de um livro de estudo sobre reencarnação. O nome do livro Reencarnação, Divina Bênção, psicografado por Jairo Avelar. Jairo Avelar é um mineiro de Contagem, trabalha na Rádio Boa Nova e faz um relato, Marcelo Rios, o espírito, vai fazer um relato sobre processo reencarnatório, alguns apontamentos sobre a colônia Maria de Nazaré, para que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa reencarnação e, principalmente, valorizar o processo reencarnatório atual. As nossas relações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, e buscar equacionar muitas situações ainda nesse processo da qual nós estamos passando. Porque cada processo reencarnatório é diferente, cada processo reencarnatório requer sofrimentos, requer alinhamentos com outros irmãos, e nós damos um pouco de trabalho para a espiritualidade quando se fala da reengenharia ou da engenharia da reencarnação no plano divino. Porque são muitos irmãos, interligações vividas, reencarnações vividas, situações, problemas vividos, e essas situações precisam ser reeducadas. Eu sempre digo, às vezes a gente trabalha, o que é prova, o que é expiação, Eu sempre digo, pouco importa o que é uma prova, o que é uma expiação. O importante é o espírito se reeducar naquele momento. Se é prova ou se é expiação, não importa. Importante é eu tirar lições e dessas lições buscar um novo rumo para a minha vida. Um novo processo, uma nova forma de viver, novos hábitos, perdoar, retirar as raivas do coração e assim levar esse processo reencarnatório. Esse livro aqui, ele trata, então, de Marcelo Rios, foi autorizado pelo plano espiritual para trazer para nós algumas informações. Marcelo Rios, Marcelo Rios, ele foi, quando encarnado, ele viveu no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, nos morros. Ele, como psicólogo, trabalhava as comunidades, ajudando aquelas crianças que às vezes são utilizadas pelo tráfico de drogas, por situações de baixo calão, mães desesperadas pelos filhos em dificuldade, maridos sem emprego, doenças e sofrimentos. E Marcelo Rios, quando encarnado, ele meio que se revoltou contra Deus, em relação a questionar a justiça divina. A questionar por que aquele sofrimento, por que aquelas dificuldades. E ele relata que ele falou para os amigos, dizendo, já que Deus não faz a sua parte, eu vou fazer a minha. E ele começou a fazer um trabalho, então, de caridade nesses locais, mesmo indagando, esqueceu a religião e foi para o processo de trabalho de caridade. Um processo de arregaçar as mangas e trabalhar pela situação difícil dos outros. E depois ele relata que ele compreendeu o porquê de tudo isso. Porque nada é injustiça, não existe injustiça. Tudo tem um motivo, nós temos as nossas dificuldades e temos os nossos sofrimentos. Tudo para aprender. E ele mesmo relata que essas situações, problemas que nós vivemos, como às vezes no frio agora, vamos arrecadar alimento, vamos arrecadar agasalho, vamos ajudar as pessoas, é para quê?
né, para que nós possamos nos reeducar no processo da caridade. Tão importante. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade nós não aprendemos. Então é um processo de reeducação do espírito, necessário muitas vezes, né, para que nós possamos então aprender. E Marcelo relata algumas situações quando ele passou por uma região umbralina. Ele falou de alguns anos que ele andou perdido nessas regiões, que ele chama de regiões confusas, né? E lembra sempre de estar andando, como se estivesse procurando algum lugar. E aqui eu paro para a gente fazer uma das primeiras reflexões nossas. Como nós vivemos nessa reencarnação? Será que nós também, aqui reencarnados, não buscamos, não procuramos, não andamos atrás de nem sei do quê? Trocamos de emprego fácil, trocamos de família, trocamos de cidade, trocamos de religião, trocamos tantas coisas, andando, procurando algum lugar, sem entender muitas vezes o sentido da vida. E ao não entender o sentido da vida, eu vou andar. E esse processo do desencarne, quando nós vamos para o plano espiritual, não muda. Nós não viramos anjos. Se alguém pensou que ia ter asinha lá, não viramos anjos. Nós só mudamos de plano, só mudamos de vibração, mas as nossas situações, os nossos pensamentos, a nossa mente se transfere. E aí nós temos que começar a analisar aqui e agora. O que procuro? Para onde ando? Para onde vou? Para que quando no nosso desencarne, quando chegarmos aos planos espirituais, já tenhamos respostas do que procuramos e do que buscamos, para que não haja tanto sofrimento. Ele fala que aquela situação vivida era como fosse um sonho, que a gente estava sonhando, mas desejava acordar, mas não acorda. E ele conta que as paisagens umbralinas iam piorando, cada vez iam ficando mais difícil. E elas se tornaram companheira dele por muitos e muito tempo, essas dificuldades. Ele nos relata também que muitas das vezes ele sentia, né, envolvido por uma brisa suave, algo que era uma sensação diferente para ele de bem-estar, e depois ele entendeu que eram vibrações e preces proferidas por irmãos queridos, por irmãos que o admiravam, que chegava até ele, quando lembravam dele, uma lembrança boa, uma lembrança de amor, uma lembrança caridosa, não uma lembrança de cobrança. Porque teve que desencarnar, essa não ajuda. Mas aquelas vibrações que chegavam até ele e suavizava aquela situação que ele estava vivendo. Então a importância da prece, a importância de fazermos as nossas orações, vibrarmos pelos irmãos. Também relata a grande importância de fazer amigos. Ele conta que nessas trajetórias, ele aos poucos foi fazendo amigos, que ele chama amigos de sofrimento, amigos de caminhada. E ele então fala da preciosidade que é fazer amigos. E aí, mais uma vez, vamos refletir. E nós como andamos? Será que não estamos apenas ligados às quatro paredes do clã genético e biológico da família e esquecemos de aprofundar relações com irmãos próximos do trabalho, da sociedade, da vida? Então, para esse relato dele, ele mostra a importância de nós sair além do fator biológico familiar. Porque quando nós formos ao plano espiritual, serão essas relações, porque é a universalidade espiritual de que nós vamos viver.
É um universo de espíritos que talvez não tiveram contato físico conosco aqui, ou biológico. E aqui ele relata também, e nós sabemos, através das informações, né, nas mesas mediúnicas, principalmente quando se trabalha, que ele conta assim de uma forma gostosa, no sentido da forma como ele coloca, né? Ele conta que ele encontrou Nicásio, que era um andarilho muito sujo, sofrido, rude, de gargalhadas largas, e comunicou para eles, para esses amigos, né? Olha, vocês estão todos mortos, vocês estão desencarnados, são espíritos errantes. E ele conta, né, que ele diz assim, confesso que quase morri pela segunda vez. Porque não se percebe, porque a vida não termina, ela é uma continuação. E ele conta, né, de choro, tremedeira, e ele conta que ele não, quando encarnado, ele sempre teve pavor de velório, de morto, né? Então ele tinha verdadeiro pavor. E quando contaram para ele, né, ficou um tanto pensativo. E aí ele fala que eles discutiam muito nas andanças deles com esses amigos, né? E dialogando, né, da possível morte deles, né? E ele conta que muitos, um olhava para o outro meio desconfiado. Quem será que é o morto? Será que sou eu? Será que é o outro? Né? Essas dúvidas que pairavam no ar. E ele conta do dia do resgate. O livro traz muitos capítulos relatando, né, essas situações lá. Ele conta que no dia do resgate eles já estavam muito cansados, sujos, maltrapilhos, né, com áreas de desnutrição, ou seja, perdas energéticas, né, que a gente vai perdendo com o longo do tempo. E eles viram uma enorme nuvem de poeira muito distante. Tiveram medo quando viram aquela situação. Quando a nuvem foi se aproximando, os nossos irmãos que iam resgatá-lo, ele falou que parecia uma carruagem. Cada espírito relata uma forma, porque depende da vivência, né, da mente, dos arquivos da mente. Ele conta que desceram várias pessoas para auxiliar e estenderam as mãos e começaram a ajudá-los, a resgatar, né, alguns irmãos que estavam ali. E aqui nós fazemos de novo mais uma reflexão. Quantas mãos nós estendemos para os nossos irmãos no dia a dia? Quantos irmãos precisando ser resgatados aqui agora? Passando frio, fome, sofrimentos, querendo dialogar, querendo ser ouvido, querendo ser acalentado. E será que nós estendemos essas mãos? Como é importante as mãos estendidas para quem precisa. Como é importante as mãos de socorro, de amor para os irmãos que têm necessidade. E aí ele conta que para ele foi uma grande viagem, né? Que ele foi o encontro com a sua mente, com a sua consciência, né? Foram recebidos, então, os irmãos que os resgataram, era da colônia Albergue Maria de Nazaré, aonde eles foram acolhidos por esses irmãos. E ele conta, né, o que é esse núcleo, ele faz um relato, que é um núcleo de irmãos auxiliando esses resgatados, né, com muito amor. Irmãos que estavam nas regiões umbralinas, porque se passamos por lá, porque falta um pouco de crédito, falta um pouco de consciência, falta um pouco de amor, falta um pouco de caridade, falta um pouco, né, de entender o perdão, de extirpar o ódio, a raiva dos nossos corações. Então, todos são albergados nessa colônia para ser auxiliado. E ali ele conta que o que mais fazemos nessas colônias é estudar o Evangelho. São palestras que revigoram, para que nós entendamos a grande vida, para que nós entendamos o Evangelho de Jesus,
para que depois, na oportunidade reencarnatória, possamos praticá-lo. Possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, então, no plano espiritual. E ele conta que no plano espiritual, nessa região, os irmãos resgatados convivem pelo menos com duas situações de problema. Eu coloquei 2 fantasmas, que é o que fala, né, fantasma no sentido de problema, situação que incomoda, né? Uma delas é o medo do futuro. O medo do que vai ocorrer no futuro com cada irmão que se encontra nessa colônia. Na questão da reencarnação, quando vão reencarnar, de que forma vão reencarnar. Então, esse processo é um processo de medo desses irmãos. E outro processo que assusta é o processo do arrependimento das experiências passadas da reencarnação, experiências vividas na carne. E aí ele coloca que isso queima como fosse uma fogueira interior. Existe uma dor na consciência, o medo desse porvir é como ácido corrosivo e o fogo devorador do arrependimento. Então ele coloca como sentem-se esses amigos, claro, são acolhidos pelos instrutores, pelos trabalhadores, né? Mas a consciência de ter perdido a oportunidade reencarnatória, ter perdido a oportunidade de se reeducar, de entender melhor as coisas da vida e adotar um modelo sadio, saudável para as suas ações. E aqui também é importante a gente relembrar, e ele relembra no livro, que o trabalho do magnetismo, esse trabalho energético, esse trabalho de ajuda, né, de recomposição do espírito, é trabalhado através do magnetismo. E ele coloca que esse magnetismo, muitas vezes utilizados no plano espiritual, são coletados de reuniões do bem de diversas casas de Deus na orbe terrestre, principalmente do Evangelho. Olha a importância do Evangelho, de nós fazermos o nosso Evangelho, da casa espírita, da irradiação, das preces, tudo isso sobe ou chega até essas colônias e são utilizados pelos irmãos para ajudar esses amigos em processo difícil, que precisam ser consolados, que precisam ser trabalhados. E também coloca que as energias negativas emanadas por nós encarnados prejudicam o plano espiritual. Também é prejudicial. E aí ele coloca também no capítulo, falando um pouquinho da importância da reencarnação. Ele fala que é uma chance bendita da reconstrução. Ocasião onde nós vamos ter inestimáveis recursos para retomar o nosso crescimento e progresso como espírito. Porque nós estamos aqui, a lei divina nos coloca aqui para progredir, para nos reeducar e progredir. Esse é o sentido da vida. Não é para a materialidade. Materialidade, sim, para sobrevivermos, mas não como fator preponderante. É a misericórdia divina semeando belas flores em caminhos pedregosos e estéreis. As nossas situações do dia a dia, situações, problemas. Ele conta que é reescrever a nossa história pouco a pouco, recompondo páginas e concluindo temas incompletos, revendo e corrigindo pequenos trechos, mudando capítulos e corrigindo o curso da vida. É uma forma de análise, né? Dizendo que quantos de nós, talvez lá atrás fizemos alguma coisa, ou em relação aos nossos pais, a esposa, o esposo, amigos, situações na sociedade, que talvez nós queríamos voltar lá atrás e corrigir. Reescrever aquela situação. Mudar aquela situação. E a reencarnação tem esse propósito. Porque muitas vezes pessoas passaram na nossa vida e não tem como nós voltar porque elas já estão no plano espiritual.
ou situações que não posso mais resolver pelas minhas decisões equivocadas. Então, é ir refazer, a reencarnação refaz o nosso caminho. Vamos escrever uma nova página, e de preferência, com um final feliz. Tipo essas novelas, sofre, 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 e no final feliz. Né? Aí, nesse trabalho, ele traz um processo de reencarnação de Nestor e Rita Colares. Ele conta que Nestor, um espírito que ficou muito tempo, né, pedindo essa oportunidade reencarnatória, e aí foi autorizado, então, essa reencarnação do irmão Nestor. E Rita Colares teria que vir com ele nessa reencarnação para alguns reajustes. E aqui ele cita o que a gente vai falando aqui para vocês, a grande dificuldade que é o processo reencarnatório. O trabalho que nós damos para que esse processo reencarnatório possa acontecer. Porque nós já vivemos muitas vidas. Muitas pessoas fizemos sofrer, muitas fizeram nós sofrer. E aí precisamos nos reeducar. Muitas vezes com situações das quais nós já vivemos, com irmãos, e às vezes situações nas quais espíritos de maior envergadura moral precisam nos ajudar. Então são várias situações. E aí ele conta que Nestor então é informado, né, pelos amigos do plano espiritual, que ele tinha sido autorizado seu processo de reencarnação. E ele precisava então procurar a equipe de planejamento e reencarnação para planejar a sua reencarnação. Quais seriam as grandes diretrizes, né, para essa reencarnação de Nestor. E aí, o plano espiritual, o que acontece? Não vai reencarnar, então tá, vai. Não é assim. Né? Primeiro, que a gente cita, se eu vivi lá num mundo totalmente, eu vim lá de uma região de dificuldade, de guerras, de maledicência, ou sem tecnologia, sem avanços, eu preciso entender aonde eu vou reencarnar. Em que época eu vou reencarnar? O que acontece naquele momento? Então, os espíritos são aconselhados, são treinados, são ajudados, analisado onde vão reencarnar, né, para que nós tenhamos percepção do mundo em que nós vamos viver. Em que época nós vamos ver? O que acontece naquela época? Como é essa época? Né, para que nós tenhamos aqui a função, a divindade nos ajuda tanto, né, que faz a gente conhecer esses processos. Bom, Nestor apresenta esse planejamento, e ele pediu 3 situações. Uma deficiência física, a outra que viesse em extrema pobreza, e a outra viver isolado sem família. Esse foi uma das 3 pilares da reencarnação de Nestor. Bom, os amigos do plano espiritual, os engenheiros da reencarnação, o comunicaram que essas 3 situações não foram autorizadas. E não foram autorizadas por quê? Porque esses 3 pontos fundamentais não ajudariam nada a reencarnação dele. Não ia trazer nada de reeducação dessas interligações que era necessário com Rita e com outras situações. Então, esses 3 pontos não foram autorizados, porque não iria trazer nada de útil para Nestor e nem para essas interligações de espírito. E ele deixa bem claro que o sofrimento nem sempre significa evolução. Né? Porque às vezes, aquele sofre, está evoluindo. Depende. Depende como eu encaro a vida, como eu encaro aquela situação. Né? Ou o propósito daquela situação. Então, eles deixam bem claro que o sofrimento nem sempre significa evolução. Então, não foi autorizado.
pediram para ele, aqui, vou voltar ali um pouquinho, pediram para ele refazer o processo, principalmente em relação à família. Aí o instrutor fala que as reencarnações são planejadas e não pode, eles procuram não cometer os erros, e às vezes aquilo que nós queremos pode comprometer a reencarnação, porque a programação não é apenas para uma, né? Às vezes tem situações que podem acontecer numa segunda, numa terceira reencarnação, que devem ser previstos. Ele conta que existem muitas ligações, e às vezes são para mais de uma geração, né? Porque muitos espíritos às vezes têm que cruzar nas nossas vidas. E aí ele coloca também a importância da família nesse processo de reencarnação, que é um local propício para nós nos desvincularmos de situações, problemas que nós criamos, e também de reaproximar almas de reencarnações passadas que nós expelimos talvez das nossas vidas. E é um atalho mais curto para o progresso. E também reforça a importância do conjunto, da vida em sociedade, da vida social, que só o eu só, o eu, não faz parte do dicionário divino. É uma grande coletividade, e nós temos que aprender essas convivências, porque são aprendizados que nos reeducam. E também pontua a importância da família universal, não somente da família biológica, aquela que nós elegemos em 4 paredes e não saímos desse processo. E o mundo é muito mais que isso, a reencarnação é muito mais que isso. O processo reencarnatório de aprendizado é muito mais que as 4 paredes. Ali os primeiros passos. É os primeiros conhecimentos, os primeiros aprendizados, mas eles devem sair dessas 4 paredes para que tem um reflexo na grande sociedade. E aí eles informam para Rita Colares o processo de reencarne dela, só que Rita Colares é um espírito mais endurecido, e ela, o Marcelo Rios conta, porque esse processo aqui, o que está acontecendo? Os irmãos estão sendo treinados, né, para estudar o trabalho da espiritualidade no grande plano. Então, vários amigos lá estudando, vendo o que está acontecendo, eles identificaram que Rita Colares parece uma maltrapilha, descuidada, olhos tipo agressivo e feroz, cheia de anéis, colares e adornos, né? Quando eles comunicaram para ela que ela ia reencarnar, ela fala assim, já era em tempo, devem estar sentindo minha falta lá, estão precisando da minha alegria naquelas paragens tristes. Como, né, fosse de grande importância para os outros e não para ela. Também falaram da importância da reencarnação, que é um processo de luta, de aprendizado, e ela, não quero saber de luta, eu quero felicidade, eu quero brilho, eu quero sucesso, eu quero riqueza. São espíritos voltados ainda à materialidade, que depois vão ser trabalhados antes de reencarnar. Na sequência, nós temos o Nestor fazendo o planejamento familiar dele. Ele indica uma companheira chamada Rosa Maria, que ele conta no livro, né, que é uma velha amiga, que ajudou ele muito quando encarnado, mas eles informam que a Rosa já estaria reencarnada, já estava com 14 anos, era órfã, estava num abrigo em Salvador, né? O propósito dela já no planejamento reencarnatório era receber 8 filhos sem méritos, e onde ela oferecerá então o lar materno, né, para auxiliá-los, mas comunica ao Nestor que ela, Rosa, aceitou ser mãe de Nestor, né? E Juarez, que era um dos trabalhadores da colônia, aceitou ser o pai dele. E nessas situações com Nestor, ele sempre se alegrava, agradecia, né? Que é um espírito um pouquinho melhor. Aí
aí eles levam o Nestor, ele conta que existe, nesse processo da reencarnação dos dois, tinha uma sala onde ficava Nestor e a outra ficava Rita. Depois o Nestor foi levado a essa sala anexa, e aí ele conta da grande dificuldade vibratória que houve naquele ambiente, né? Conta que Nestor mudou a feição, níveis de linhas de sensualidade, né? Uma situação deletéria total do seu perispírito. Eles não se viam, mas se percebiam energeticamente. Vamos imaginar assim, às vezes a gente está num lugar, chega alguém que a gente, né? A energia, eles sentiam essa vibração energética. Diz que ele descreve, né, como estava o perispírito cheio de manchas, prejudicando todo o processo de recomposição. E aí ele lembra, o instrutor, né? Jesus recomenda, reconcilia-te com teu inimigo, enquanto ambos estiverem a caminho. A importância da reconciliação, do perdão, da parar as arestas, enquanto estamos a caminho, é mais fácil, é menos dificultoso, é só tirar o orgulho e o egoísmo das nossas mentes e estender a mão para o perdão. E aí ele conta que nesse momento houve, né, tensão e cólera naquele ambiente que eles estavam assistindo. Então Nestor fala muitos insultos, perguntando o que fazes aqui, veio me explorar. Rita também insulta ele e diz, não vim te explorar, vim te cobrar uma vida. E essas cobranças, meus irmãos, que nós temos que sair do ciclo. Nós não podemos ter esses débitos de cobrança. Devemos aliviar esse fardo o quanto antes, para que essas situações, problemas não venham a acontecer. Porque eles tiveram uma vida de dificuldade. Teve crime, teve mentira, traição, né? E aí ele conta que pouco a pouco eles iam transformando aquele ambiente, né? Porque e pouco a pouco foram tendo as energias perdidas, né, pela cólera. E isso é conosco no dia a dia. Quando nós temos raiva, ódio, nós também perdemos as questões energéticas, né? E aqui ele fala de mais ou menos uns 4 meses foram essa situação. E ele fala que essas situações são devido às nossas experiências, pela falta da nossa responsabilidade, né, onde o desejo da carne, da sensualidade, da materialidade prevalece. Esse direcionamento, né, material e sensual, nós colocamos como bússola para nós, como fator preponderante, e aí ocorrem essas situações, né? E isso ele faz nós nos estagnar no progresso, né, além de muito sofrer, né, que todos nós sabemos. E por que a necessidade desse encontro havia, né? Porque precisava vir à tona esses arquivos enfermiços que estavam lá no subconsciente, para que pudesse se trabalhar essas situações. E aí, quando eles reativaram a mente de Nestor para ver todas as situações, até como era um processo de aprendizado dos alunos no plano espiritual, eles viram, né, nesse momento, o Coliseu Romano, num lugar lá de honra encontrava-se um imperador chamado Lucídio, que foi Nestor, numa das reencarnações, abraçado uma linda mulher que era Rita. E viam cenas dos gladiadores, né? Viram depois o senador Lucídio sendo envenenado, em agonia, e todo esse processo era sentido por Nestor, né, na sala onde ele encontrava-se. E aí eles trabalharam com o processo de indução mental, que ele chama, que seria o quê? Quando o Nestor começou a sentir essas situações, eles começaram a trabalhar, trabalhando a mente de Nestor. Senador, fique tranquilo, isso é um sonho, essa escrava te ama muito. E assim foram falando para o quê? Para colocar essa situação lá atrás no subconsciente do Nestor, para que no futuro da reencarnação, isso aqui não viesse à tona. Porque pode ter reflexo, mas não poderia vir à tona nessa reencarnação que estavam sendo preparada, né? Então, André Luiz fala do subconsciente. Ele fala que o subconsciente é a soma de todas as nossas vidas, de todas as nossas experiências, né? Conhecimentos, sofrimentos, dificuldades. Está ali, está armazenada nos arquivos da mente.
às vezes precisa se buscar para esse planejamento. Aí fizeram a mesma coisa com a Rita também. Ele conta das insinuações de gestos sensuais, cenas de apedrejamento com ela, muito consumo de álcool que aprendeu com o senador Lucídio, que era Nestor, que ensinou e se materializou nela, essas questões do álcool, do uso abusivo do álcool. Conta de uma situação dela, de um gesto de suicídio na Itália, depois identificaram ela como a rainha Hatshepsut, foi a primeira mulher faraó do Egito, que era um berço de luxúria e ambição, e aí se nota de onde vinham aqueles comportamentos, então, de Rita, que eram das reencarnações passadas. Depois conta que ela estava caída na sala, o instrutor também trabalhou o processo de indução mental, em relação ao álcool, né? Detesto álcool, detesto, não quero mais beber, e foi induzindo ela para que isso fosse colocado lá atrás do subconsciente dela. E aí conta que ela expia um material escuro e tal. Não importa para nós agora. Ramon Dias foi apresentado aos amigos que estavam em estudo, e eles contam que ele era um cientista das reencarnações, especialista, e ele fala do estudo detalhado de cada espírito em relação aos mapas genéticos, às questões biológicas do passado, né, e projeção do futuro reencarnante, do futuro corpo orgânico, né, porque isso é necessário para definir os genitores dos amigos que vão reencarnar, né? Porque depende do que eu programei, como vai ser esse corpo, que situações podemos ter, então precisa fazer o estudo, todo esse mapa genético. Ele fala que os genitores da Rita Kolari, só para um exemplo, depois ele conta em detalhe no livro, que o primeiro casal voluntário não houve compatibilidade genética e biológica para ela, porque a bisavó da mãe, né, potencial mãe, tinha os traços de esquizofrenia e prejudicar a reencarnação dela, e a reencarnação em termos biológicos e mapas genéticos não podem correr riscos, né? Porque as futuras reencarnações podem atrapalhar essa questão biológica. Porque, meus irmãos, existe uma lei natural. Não existe milagre. Agora eu vou bater cavalo de condão, você vai... Não existe. É genética, é ciência. E eles respeitam essas questões. Ele fala que a gravidez saudável, quando planejada, tem que ter uma sintonia perfeita entre espermatozoide, óvulo e matriz perispiritual do reencarnante. Para que tenha sucesso o reencarne. Para que esse irmão venha da maneira que era necessário para a sua reeducação. Os genitores de Nestor, eles colocam que primeiro ele vai reencarnar em uma família com débitos abortivos, porque ele precisa recompor o seu perispírito, isso é necessário, nós sabemos, estudantes do Espiritismo, né, que é necessário, muitas vezes, situações dessa natureza. Ele ia ficar 2 anos e 8 meses, ia voltar ao plano espiritual e depois seria acoplado, então, a Rosa e Juarez. Lembra lá atrás? Rosa e Juarez serão os pais de Nestor, né, para que ele possa dar todo esse processo de reeducação. Depois eles contam que encontraram, depois de todo o trabalho com Rita, dos nossos irmãos na reengenharia, eles encontram Rita totalmente modificada, mais bonita, aparência de uns 15 anos, educada e gentil. Totalmente oposta daquilo que eles conheceram de Rita. E aí ele fala que ela vai transitar entre as mocidades espíritas, ou seja, em espírito, né, vindo nos estudos, acompanhando os irmãos jovens para aprender novos hábitos saudáveis. E aonde ia acontecer? Nos lares desses irmãos, nas escolas, nos passeios, nos namoros, na religião, no trabalho da ação do bem. Necessário para compreender aonde ela ia reencarnar e criar novos hábitos. Quer dizer, todo um preparo para que nós tenhamos sucesso na nossa reencarnação pelas mãos do Pai Maior. E aqui temos as informações finais da programação, né? Eles contam que o Nestor foi recebido por Rosa e Juarez num processo energético de muita beleza. Eram 2 espíritos que iam receber o Nestor, de envergadura maior, espíritos, né,
que já tinham todo esse comprometimento. Rita também foi recebido, mas o processo dela foi um pouquinho mais complexo, né? Eles contam que Rita teve uma programação de retardar as questões mentais com a vida orgânica, mais ou menos um retardo de 5 anos, ou seja, quando tivesse 17, uma mente de 12, mais ou menos assim, para a gente entender, né? Aos 22 anos ela ia ficar órfã, encontra Nestor, e o programa dela de desencarne é mais ou menos de 68 anos. Tudo isso aqui, existem as probabilidades que são mapeadas pelo plano espiritual para que não haja erro. Já estamos encaminhando para o final, gente. Daí é muito detalhe no livro, mas a gente só quer dar uma ideia para vocês, principalmente da parte de cima. A importância nossa da valorização da vida presente, do que nós estamos vivendo agora. Viver com garra, alegria, fibra, amor e harmonia. Nós precisamos rever as nossas vidas, rever as nossas situações, para que nós possamos ainda consertar. Muitas ligações, interligações, situações, problemas de perdão, de raiva, de ódio, para que nós possamos amenizar lá na frente um novo processo reencarnatório. Porque todos nós vamos reencarnar, com certeza, várias e muitas vezes. Por que não amenizar o sofrimento? Ou todos nós gostamos de sofrer? Por que não sermos felizes? Ou todos nós gostamos de ser infelizes? Temos que pensar. Situações que nós plantamos, vamos lá tentar refazer essa planta, tirar as pedras, colocar uma terrinha boa. Tudo para que nós possamos nos melhorar, irmãos. Viver, valorizar essa vida em todos os aspectos, em todas as relações. Entender esse propósito e esse sentido. E ele fala que precisamos viver com responsabilidade. E fala também que viver somente de forma do reflexo biológico não leva nós a lugar nenhum. O que é reflexo biológico? Comer, beber, vestir, morar, aproveitar a vida no sentido material, nascer, morrer. Só aproveitar esse corpo humano, enquanto está em condição. Isso é viver biologicamente, então. Precisamos viver espiritualmente. Buscar essas sensações espirituais, para que possamos resgatar programações, planejamentos reencarnatórios feitos para sermos mais felizes, para sermos melhores. E o Chico já diz, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora, já nesse momento, com bons pensamentos, fazer um novo fim. Ele também nos fala, reencarnar é recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas, nas existências passadas, nas quais, como roteirista, porque foi nós que escrevemos o nosso planejamento, não atuamos bem nesse filme, roteirista do filme da nossa vida, não soubemos escrever uma bela história, ou um final feliz. Então vamos pensar, irmãos, nessa semana, buscar as nossas situações, problemas, e direcioná-las para um fim bonito, um fim de amor, um fim com embasamento no perdão, a retirada do ódio, da raiva. Vai reconciliar-se com seu inimigo, com aquele que você não conseguiu ainda. Tire o orgulho, o egoísmo, não leva a lugar nenhum. Só faz a gente sofrer. Que essa semana possamos repensar, recomeçar e escrever um final feliz para as nossas vidas. Boa noite a todos, uma semana iluminada de muita paz.